Então, quais foram os mapas que eu separei? O primeiro de RuPaul Charles, né? A Mama Ru, famosa, talvez a maior drag queen do mundo, né? Quem nunca ouviu falar de RuPaul Charles é porque não conhece o mundo drag. RuPaul tem Saturno a 14 graus de Capricórnio, então Saturno está domiciliado. E a Lua a 14 graus de Escorpião. A Lua, então, tem sinaliza um emocional muito forte, muito intenso. Enquanto o Saturno faz o quê? Ele traz a rigidez para concretizar, para trazer os resultados à tona. Mas aqui no mapa do Ru, esse aspecto acontece em um sextil, quer dizer, tem uma energia forte, é um aspecto fluente. Não vamos entrar no detalhe do aspecto agora, mas para entender, ele pode passar despercebido. Então eu separei também algumas falas dessas pessoas que podem indicar mais ou menos assim como elas lidam com a emoção. Eu não consegui traduzir esse vídeo nem colocar as legendas a tempo, mas nesse vídeo o RuPaul tá falando como você lida com esse momento tão obscuro da nossa história, né? O que a gente pode fazer? E aqui ele vai dar algumas dicas. Eu vou deixar o vídeo para quem, né, conseguir ler inglês e tudo mais. With all the darkness that's going on in the world, you can look at the darkness. Don't stare. It will make you crazy. It will make you cross-eyed. It'll make you what it is. The solution is to create magic, dance, sing, love, create environments where you can find joy, because you can create joy. Então ele fala, né, que a forma de lidar com essa escuridão toda é criar mágica, criar magia, dançar, amar, né, cantar. Então, de certa forma, usar a arte para lidar com as dificuldades. E é uma indicação de como ele lida também, né, como RuPaul Charles lida com as emoções. Que a emoção faz parte do trabalho dele, ele incorpora tudo isso e quem conhece sabe. Mas aqui ele dá uma pista que, mesmo diante de uma situação tão difícil quanto está acontecendo no mundo, né, tudo que está acontecendo no mundo, ele diz pra gente não ceder totalmente às emoções. Então a rigidez de Saturno, né, fala o quê? Vamos controlar o que você está sentindo. Você vai sentir, RuPaul nunca escondeu a emoção de ninguém, transparece emoções o tempo todo, mas não vai deixar que a emoção te governe, né? Não vai deixar que esse momento tão tocante, assim, tão sensível, seja algo que tire muitas vezes você dos seus objetivos. Próximo mapa é de David Bowie, né, o cantor inglês do rock, nem tanto rock, né, do glam rock, sei lá qual que é o rótulo aí que dá para David Bowie, mas tem Saturno a 6 graus retrógrado ainda em Leão e a Lua a 3 graus de Leão em conjunção. Então, eu falei de sextil, trígono, oposição e quadratura, mas não falei de conjunção. Então aqui a gente tem a conjunção, que é quando dois planetas unem forças. Uma vez que a gente tem uma conjunção, a gente não tem só Lua influenciada por Saturno, a gente tem Saturno-Lua. Então a emoção de David Bowie vai passar completamente por essa estrutura, por essa rigidez e por essa forma como ele colocou na arte dele, né? Ele tenta integrar isso, seja na performance, seja nas letras, mas a gente vai ver também na prática, né, o que ele pensa sobre isso. E nesse vídeo, de um pequeno trecho que eu achei aqui da entrevista que a Bruna Lombardi fez com o David Bowie, ele vai falar um pouco sobre como ele lida com felicidade. Ela vai perguntar para ele, como você lida com felicidade? Felicidade é um sentimento, não é uma emoção, mas dá uma pista de como ele, né, como o aspecto de conjunção de Saturno se manifestou na vida de David Bowie. Qual a sua ideia de felicidade? Aí ele vai pensar um pouco. Probably to go through an entire day and feel good and responsible about all my actions. I think if I can close the end of the day and put my head on the pillow and think I did as good a job as possible as a human being today, then I feel good about life. And that's a kind of a happiness, I think. Não precisa nem falar nada, né? Ele fala, como você... A pergunta, como você se sente feliz? Qual que é a sua ideia de felicidade? Ele fala, quando eu me sinto bem, responsável por todos os meus atos. Que é uma fala mais saturnina sobre algo que toca ali, né, no emocional do que essa, você se sentir responsável por todos os seus atos. Então,
muitas pessoas poderiam dizer, quando um artista, né, quando eu tô criando, quando eu tô fazendo música, quando eu tô no palco, quando eu tô utilizando esse potencial criativo, mas ele fala, quando tá tudo sob controle, quando está tudo em ordem, é como eu me sinto feliz na minha vida. Então, tipo, não deixa nem brecha pra gente pensar diferente. Outro mapa é de Silvio Santos, né? O nosso apresentador aí, né, do Sistema Brasileiro de Televisão, que tinha Saturno também em Capricórnio. É uma galera que, né, Saturno em Capricórnio, se você tiver Saturno em Capricórnio, saiba, né? Não tem como fugir. Principalmente se você for do signo. O David Bowie era capricorniano. Mas aqui o Saturno a 11 graus de Capricórnio e Silvio Santos ainda tinha a Lua em Virgem. Lua em Virgem é um capítulo totalmente à parte, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. E aqui a gente vê o trígono, né? Então, de novo, um aspecto fluente, que muitas vezes passa despercebido, não causa incômodo e que muita gente vai falar por aí que é um aspecto positivo por não ser uma quadratura, não ser uma oposição, que geralmente são, né, indicando ali tensões. Mas vamos ver o que o Silvio Santos tem a dizer sobre emoção. E esse trecho é talvez assim, dos três, é o que vale mais ouro. E aqui ele vai dar uma espécie de uma palestra, sei lá, uma coisa meio coach, assim, até meio estranho, mas vamos abstrair só para pegar a informação que ele vai falar. Deus me dá raciocínio. Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último Olha suspiro. As expressões. Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje. Só hoje. Outro que não deixa, né, mentir ali, mostra direitinho. E o que chama mais atenção dessa fala, né, que besteira é essa? É porque ele ainda é mais rígido do que a conjunção do David Bowie. A do David Bowie, sei lá, a Lua tá totalmente integrada, então é mais difícil perceber. Mas aqui, como é um trígono, e o que chama a atenção é exatamente isso. Por ser um trígono, às vezes você tem um trígono no seu mapa, entre Saturno e Lua, você vai achar, tá tudo bem, quando na verdade a fala mais rígida que a gente viu, a fala mais carregada, mais que se condena por sentir emoções, veio exatamente de um trígono entre Saturno e Lua.